Olá, pessoal! O nosso tubo digestório tem aproximadamente 9 metros de comprimento. E ele não está relacionado só à digestão. A boa saúde do seu sistema digestório ela implica numa boa imunidade, numa boa disposição para o dia a dia, para a saúde geral do seu organismo. Quer saber mais sobre esse sistema? Vem comigo! Fala, povo! Mais uma vez é um enorme prazer ter você aqui no nosso canal para a gente falar hoje sobre esse importante sistema do corpo humano, que é o sistema digestório. Galerite, para facilitar nosso entendimento, eu dividi o sistema digestório em duas aulas, simulando aqui como se a gente estivesse numa sala de aula, tá? Então, para não ficar uma aula muito extensa, muito longa, a gente vai ter aula 1 e aula 2 para terminar aí o sistema digestório. Então, terminando essa aulinha aqui, já fica aí no canal e já vai direto para a aula 2, ok? Vamos lá dar uma olhada na análise geral do nosso sistema digestório. Primeiro, qual que é a função do sistema digestório? Tio Igor, eu sei, é digerir. Põe isso na minha prova e a chance de você ter uma notinha em formato de 0 é bem grande, tá? Bom, para não colocar que é digerir, que é o óbvio, tá? A gente fala que a função do sistema digestório, olha que bonito que está aparecendo aí para você, é quebrar, é degradar macromoléculas. Tio Will, o que são macromoléculas? Moléculas grandes, tá? Então a função do sistema digestório é quebrar essas moléculas grandes em moléculas menores, em micromoléculas que o organismo consegue absorver, que as células conseguem absorver e utilizar, tá? Dá um exemplo aí para ficar mais fácil. Vamos lá. Primeiro, quando você come um polissacarídeo, tipo o amido é uma molécula muito grande, né, para as nossas células absorverem, joia? Então, qual que é a função do sistema digestório? É pegar o amido e quebrá-lo em monossacarídeos ou em disacarídeos, tá? Como exemplo aí, ó, a gente pega o amido aqui e quebra em várias glicoses. Glicose é uma molécula pequena que as nossas células absorvem com facilidade. Proteínas, galera, são moléculas grandes que o nosso sistema digestório quebra em vários aminoácidos. Joia? Que as células conseguem absorver com facilidade. Assim também vale para DNA e RNA. Tio Igor, a gente come DNA e RNA? Sim, quando você se alimenta de um vegetal, de uma couve, de um alface, de uma maçã, aquilo está cheio de células. Joia? Dentro dessas células, obviamente, tem DNA. O nosso organismo digere esse DNA. Quando você come carne, você está se alimentando dos músculos de um animal, tecido muscular. Então aquilo ali está cheio de célula, está cheio de DNA. O nosso sistema digestório vai quebrar esse DNA em vários nucleotídeos que as nossas células vão absorver e utilizar. Essa, galera, é a função do sistema digestório: quebrar molécula grande em moléculas menores, que a nossa célula, que as nossas células, que o nosso organismo consiga absorver com facilidade. Legal? Beleza? Bom, vamos dar uma olhada nos órgãos que compõem o nosso sistema digestório. Afinal, um sistema é composto por vários órgãos. O sistema digestório, galera, ele é composto por uma estrutura chamada tubo digestório, tá? E além do tubo digestório, a gente tem também um conjunto de glândulas ou órgãos anexos a esse tubo. Quais são os órgãos que fazem parte do tubo digestório primeiro? Então vamos lá. O tubo digestório, ele tem início na boca. Joia? A boca é a primeira parte do nosso tubo digestório, é por onde a gente vai ter a entrada dos alimentos. Depois da boca, segue para faringe. Faringe é um pequeno tubinho que a gente vai mostrar daqui a pouquinho para você, que fica mais ou menos aqui, ó, nessa região, tá? Logo após a faringe, nós temos um tubo bem comprido, chamado esôfago. O esôfago leva o alimento até o estômago, que está aparecendo aqui para você, tá? Onde está passando aí o cursor amarelinho, legal? O estômago se liga diretamente ao intestino delgado, que é a maior porção do nosso tubo digestório. Ele pode chegar até 5 metros de comprimento, tá? O intestino delgado depois se divide, tá, em duodeno, jejuno e ilho. Então ele tem 3 porções. Uma porção, que é a mais importante, é o duodeno. As outras 2 são o jejuno e o ilho. Tá legal? 3 ao total. Do intestino delgado, a gente vai ao grosso. O grosso também é dividido em cólon ascendente, cólon transverso, cólon descendente,
cólon sigmoide e o reto que está aparecendo aqui, ó, que é o finalzinho do nosso tubo digestório. Para concluir esse tubo, a gente tem uma abertura final, que é o ânus, tá? Por onde é feita a saída daquilo que não foi aproveitado, o que a gente chama de bolo fecal. Legal? Então, esse é o nosso tubo digestório, que se inicia na boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso e se abre lá no final, no ânus. Joia? Agora, além do tubo digestório, a gente tem um conjunto de glândulas e órgãos anexos, começando lá em cima pelas glândulas salivares. Ó. Glândulas salivares ficam, obviamente, na região da boca e são responsáveis pela produção da saliva. Tá? Um pouquinho para baixo, lá, pertinho do estômago, a maior glândula ou órgão anexo aí do nosso sistema digestório, que é o fígado. Tá? O fígado tem uma importância absurda na nossa digestão e no funcionamento do corpo em geral. O fígado é um dos órgãos com o maior número de funções dentro do corpo humano. Não é à toa que é um dos poucos órgãos do corpo humano que se regenera. Então a gente tem aqui o fígado. Tá? Depois do fígado, a gente tem escondidinho ali atrás do estômago, né, o pâncreas, tá? Que está bem escondidinho aqui atrás do estômago, é o pâncreazinho. A gente vai mostrar ele com mais detalhes para você mais para frente. E ó, verdinho aqui, abaixo do fígado, a gente tem a vesícula biliar, que também merece um destaquezinho aqui no nosso sistema digestório, ok? Apresentado para você o tubo, a gente pode começar a falar das funções do tubo digestório e dessas glândulas e órgãos anexos aí, que é a parte mais importante do estudo. Tá preparado? Tá preparado? Vamos lá! Começando a explorar para você o nosso tubo digestório, tá aparecendo aí ao lado. Nós vamos, obviamente, dar início pela primeira porção, que é a boca. O que a gente vai ter rolando aí na boca? A gente fala que a nossa digestão ela é dividida em dois tipos. Nós temos uma digestão mecânica e uma digestão química, joia? A única região do nosso tubo digestório onde acontece digestão mecânica é na boca. Tio Igor, o que caracteriza a digestão mecânica para a gente? A mastigação. Então, quando a gente fala em digestão mecânica, a gente está falando em mastigação, ou a gente pode aqui também colocar como a trituração dos alimentos feita pelos dentes. Isso é o que a gente chama de digestão mecânica, tá? Que vai acontecer na boca. Nós, mamíferos em geral, temos 4 tipos de dentes diferentes para fazer essa digestão mecânica. Os 2 primeiros, ó, ou 4, né? Os 2 primeiros pares aqui na frente são dentes muito finos, ó, de superfície bem fininha, são os incisivos, são dentes de corte, tá? Muito desenvolvido em herbívoros, principalmente em roedores. A gente vê esse dentão muito grande nos castores, nos ratos, nos esquilos, na capivara. É um dente, né, aí para corte, tá? Depois dos incisivos, nós temos 2 pares também, 4 ao total, de caninos, que são dentes para perfuração, para segurar, para prender. É o dente típico dos predadores ou dos carnívoros, né? O leão, o tigre, a onça, eles têm esses caninos bem desenvolvidos para a predação, tá? Mais para trás a gente vai encontrar dentes de superfície mais larga e um pouco mais achatados, ó. Você vê que a superfície deles, ó, é bem mais larga que a dos demais, que são os pré-molares primeiro e os molares lá no fundo, tá? Que são responsáveis pelo ato de mastigar mesmo, pelo ato de triturar o alimento. Então, mastigação para valer, trituração para valer, é com pré-molar e molar, tá? Lembrando que o siso, ele é um molar, surge tardiamente, tá? Mas é considerado também um molar, ok? Beleza? Além da digestão mecânica, na boca, a gente também tem uma digestão química. Digestão química, galera, é promovida basicamente por enzimas, tá? Perdão aí, deu uma engasgada aqui, né? A digestão química é promovida basicamente por enzima. Então fica muito esperto a partir de agora. Toda vez que aparecer uma enzima aqui em destaque, a gente vai deixar ela em vermelhinho aqui para você, ó. Igual tá aparecendo aqui no caso dessa enzima, tá? O que é importante que você lembre para as provas vestibulares aí? Onde essa enzima é produzida, onde a enzima atua e em que pH que ela atua, tá? E obviamente a função dela. Então onde ela atua, onde ela é produzida, qual a função e em que pH.
Então são 4 perguntinhas: local de produção, local de atuação, função e pH ideal. Beleza? É isso que os vestibulares gostam, né, de cobrar a respeito das enzimas que aparecem aqui no sistema digestório. As principais eu vou destacando para você ao longo da aula, então fique esperto, apareceu uma enzima importante aqui, tio Igor parou para falar um pouquinho melhor dela, pausa o vídeo, vai aí no seu caderno, vai aí no seu bloquinho, vai não sei o que você está usando aí, e dá uma atenção especial, tá legal? Colocando esses 4 pontos: onde produzida, onde atua, a função e o pH ideal. Show? Então a digestão química aqui na boca é promovida pela saliva. A saliva é um líquido, é um fluido, é um suco digestivo, tá? E nesse suco a gente vai encontrar uma enzima chamada de pitialina. Tio Igor, essa enzima não tem outro nome, não? Eu acho que eu já ouvi, né, outro nome para essa enzima. Tem sim, um nome muito mais tranquilo, tá? Pitialina é o nome técnico, é o termo técnico para essa enzima. Agora, existe um nome popular dela que é amilase salivar, joia? Que eu acho muito mais tranquilo, né? Eu acho que ficaria muito mais fácil para vocês estudantes aqui a amilase salivar do que pitialina, mas os vestibulares, você sabe, né? Adoram dar uma complicada, então pitialina de vez em quando aparece. Olha como o nome facilita o entendimento. Salivar, presente na saliva. Amilase, porque ela promove a quebra ou a digestão do amido, joia? Então, o amido presente em alimentos como pão, massas, batata, mandioca, né? O amido, ele tem o início da sua digestão na boca, tá? Só que raciocina um pouquinho comigo aqui. O alimento fica muito tempo na boca? Não. Os médicos aí, os dentistas, recomendam que você mastigue no mínimo 20 vezes o alimento, mas a gente sabe que na prática pouquíssimas pessoas fazem isso, né? A gente dá ali 5, 6 mastigadas e já está engolindo, que é algo que faz muito mal, inclusive, para o nosso sistema digestório, tá? Mas é o que todo mundo faz, né? É um hábito difícil de ser quebrado. Quando você deixa o alimento na boca por pouquíssimo tempo assim, a amilase tem pouquíssimo tempo de atuação. Então ela não consegue digerir o amido por completo. O amido é uma molécula muito grande para ser digerido em pouquíssimo tempo, tá? Então a gente fala que a amilase salivar, olha só, ela promove uma digestão, esse termo é importante, parcial do amido. Tio Igor, por quê? Porque o alimento não fica muito tempo na boca, tá? Então, essa enzima tem pouco tempo de atuação sobre o amido. Não dá tempo dela quebrar este amido por completo. Agora, além disso, em que pH que essa enzima atua? Essa enzima atua, galera, em pH levemente ácido. Ou a gente fala, pode aparecer em prova, não está errado, pH neutro, tá? O pH bucal, ele é em torno de 6,8 a 7. Então ele tende do neutro a um pH levemente ácido, tá? Se aparecer levemente ácido em prova, tá certo. Se aparecer pH neutro em prova, tá certo também. O ideal é que você analise as outras opções para ver se não tem nenhuma mais certa, nenhuma mais errada, mas qualquer um dos dois termos não fica incorreto. Tá fazendo uma provinha aberta, em que você vai ter que redigir a resposta, pode colocar que essa enzima atua em pH levemente ácido ou que ela atua em pH neutro, não vai fazer diferença na sua resposta, tá? Então ela atua em pH de 6,8 a 7. Bom, e para fechar, o que é produzido, né, na boca aí através dessa digestão parcial do amido? Moléculas de maltose, que para quem não lembra, né, a maltose são 2 glicoses, ela é um disacarídeo, é glicose mais glicose, ou o que a gente chama de dextrina, tá? Que é um outro também oligosacarídeo. Então, ao digerir parcialmente o amido, aí na boca a gente pode formar maltoses e dextrina, ok? Beleza? Passando da boca, o bolo alimentar, que agora a gente já chama de bolo alimentar, misturado à saliva. A saliva tem a função ainda, não está aparecendo aí para você no slide, mas anote aí no cantinho. A saliva tem a função de umedecer também o bolo alimentar, facilitar o deslocamento desse bolo alimentar pelo restante do tubo digestório, tá? Principalmente pela faringe, pelo esôfago. Então, depois do alimento misturado à saliva, umedecido, da digestão mecânica e química já ter ocorrido, o alimento segue da boca para a faringe. Tio Igor, a faringe, o que eu tenho que lembrar dela em prova?
para a prova, perdão, só o que está aparecendo aí para você. Que ela pertence a dois sistemas. A faringe pertence ao sistema digestório e ao sistema respiratório, tá? Então ela é um canalzinho muito pequeno, muito curtinho, que fica bem aqui assim, ó, né? Inclusive você pode pegá-la aqui, se você apertar aqui você vai estar pegando a sua faringe, e ela pertence a dois sistemas, respiratório e digestório. Simplesmente isso que você precisa lembrar, tá? Mais nada. Depois da faringe, a gente vai ao esôfago. Aí sim, no esôfago tem informação relevante. Repara que o esôfago é um tubo bem comprido, tá? Que conduz o alimento da faringe até o estômago. Então, quem leva o bolo alimentar, né, até o estômago é o esôfago. Tio Igor, o esôfago eu consigo pegar? Não, porque aqui na frente, ó, na região do seu pescoço, bem aqui na frente, passa o sistema respiratório. Então você tem aqui a laringe, aqui a traqueia. O esôfago está passando lá atrás, tá? Então o esôfago passa atrás do sistema respiratório. Ele vai correr por aqui, passar entre os dois pulmões e chegar até o seu estômago. O alimento sai da faringe, passa pelo esôfago, chega até o estômago por gravidade? Não, tá? Não é a gravidade quem faz o alimento descer. Quem faz o alimento descer são músculos lisos que envolvem o esôfago. O esôfago é todo envolvido por músculo liso. E esses músculos lisos promovem um movimento que a gente chama de movimento peristáltico ou peristaltismo, que a gente vai ver também acontecendo ao longo do intestino delgado, a gente vai ver acontecendo ao longo do intestino grosso, a gente vai ver acontecendo no estômago, tá? Então os músculos lisos pressionam o esôfago, fazendo peristaltismo, e através desse peristaltismo, ó, você está vendo aqui os músculos pressionando o esôfago, o bolo alimentar ele vai descendo pelo esôfago até chegar aqui embaixo nessa dilatação que é o estômago. Tá? Então não desce por gravidade, desce por movimento peristáltico, ok? Chegando ao estômago, tio Igor, chegamos ao estômago, já está em destaque ali para você no cantinho, é o principal órgão do sistema digestório. Não, não é, não se enganem, tá? A maior parte da nossa digestão não acontece no estômago. Não fica todo empolgadinho aqui no estômago, não. Porque o estômago é, sim, muito importante para a digestão, legal? Mas não é a parte onde você tem a maior parte da digestão ocorrendo, beleza? Tio Igor, o que vai rolar então no estômago? O estômago, galera, é uma dilatação do nosso tubo digestório, onde acontece uma importante parte da digestão química, tá? A gente fala que aqui no estômago acontece um processo chamado quimificação. Olho nesse termo aqui. O que é essa quimificação? É a transformação do bolo alimentar, que está vindo lá da boca, tá? Em uma massa chamada quimo. Então aqui no estômago, o bolo alimentar passa a ser chamado de quimo, tá? Tio Igor, o que vai acontecer com o bolo alimentar aí no estômago? O bolo alimentar aqui no estômago, ele vai receber a adição de um suco digestivo chamado suco gástrico, produzido pelo estômago. Então o estômago vai produzir um líquido chamado de suco gástrico. Esse líquido vai atuar sobre o nosso bolo alimentar, transformando o bolo alimentar em quimo. Joia? Tio Igor, o que tem no suco gástrico? Pelo que esse suco gástrico é composto? Que estruturas eu encontro formando, compondo o suco gástrico? Então vamos lá. Primeira coisa, o suco gástrico ele tem um ácido. O pH estomacal é muito ácido. Ele varia de 1,5 a 3,5. pH extremamente ácido, tá? E a gente vai encontrar aí, obviamente, um ácido chamado de ácido clorídrico, ou HCl, tá? Qual a função desse ácido? Por que o pH estomacal tem que ser ácido? Vamos lá. No estômago, a gente encontra uma enzima chamada pepsinogênio, que é liberado aí pelas células do estômago. Esse pepsinogênio é uma enzima inativa, ou seja, ela não tem função nessa forma, tá? Para ela atuar, para ela ter função,
é preciso que ela seja transformada na enzima funcional, na forma funcional dela, que é a pepsina. Então guardem esse termo aqui, ó, tá? A enzima ativa do estômago é chamada de pepsina. Joia? Agora, como que eu transformo o pepsinogênio em pepsina? Ele é convertido em pepsina em pH ácido. Então eu preciso do ácido clorídrico que está aqui em cima para converter o pepsinogênio em pepsina, que é a forma ativa. Tá? Por isso a importância do ácido clorídrico aí no estômago. Beleza? Agora, o que essa pepsina digere? Ela digere Pepsi? É óbvio que não. Tá? O estômago, galera, é um grande digestor de proteínas. Então ele vai dar início à digestão de proteínas. Algumas proteínas podem ser completamente digeridas aqui no estômago, beleza? Outras não. Outras vão ser parcialmente digeridas aqui no estômago. Então, basicamente, o estômago promove digestão de proteína. Ponto final, ok? Então, o que você precisa saber a respeito dessa enzima aqui, chamada pepsina? Que ela é produzida no estômago, que ela atua no estômago, que ela digere proteína e que ela atua em pH ácido, ok? Beleza? Bom, além disso, olha só, o suco gástrico, ele também produz um muco, uma secreção mucosa, tá? Cuja função, galera, é proteger, é blindar o estômago contra a ação do ácido. Então, esse muco aqui, ele é um muco defensivo. Ele defende o seu estômago, ele protege o seu estômago contra o ácido clorídrico. Se o estômago não tivesse essa proteção, você teria, com mais frequência, com mais recorrência, o aparecimento de feridas extremamente dolorosas no estômago, que a gente chama de úlceras. Tá? Então você poderia ter também, além das úlceras, gastrite, que é a inflamação da parede estomacal, azia, né, aquela queimação que dá no estômago, poderia ter episódios mais frequentes de refluxo. Então, o muco te protege contra eventos como esse, tá? São decorrentes da ação do ácido clorídrico ou de bactérias presentes no estômago. Aí. Legal? Tranquilão? Bom, com isto a gente vai a alguns mitos e verdades a respeito do estômago. Primeira coisa, mascar chiclete em jejum faz mal para o estômago? Faz. Tio Will, por quê? Porque olha só, quando você está mastigando, o seu corpo entende que após mastigar você vai engolir, certo? Se você põe um chiclete na boca e mastiga aquele chiclete a manhã inteira, o seu corpo entende que você engoliu alimentos a manhã inteira. A produção de suco gástrico vai ser muito grande e não vai ter alimento nenhum para ele digerir. Toda aquela concentração de ácido no seu estômago pode provocar úlcera, gastrite, azia, refluxo, tá? Então, o chiclete, ele não pode ser mascado por muito tempo e muito menos em jejum. Joia? Terminou de almoçar, ficou com gosto ruim na boca, né? Às vezes um alimento de gosto mais pesado, uma cebola ou algo parecido, mascou o chiclete ali para tirar aquele gostinho, meia hora, 40 minutos, joga fora. Tá? Chiclete não é para ficar na boca aí manhã inteira, ok? Tarde inteira. Outra coisa que é mito ou verdade. Comer ingerindo líquido faz mal? Sim. Tá? O nosso estômago, galera, ele é como se fosse um balão de aniversário, uma bexiga de aniversário. Ele incha, esvazia. Tá? Ele tem elasticidade. Então ele incha, esvazia. Incha, esvazia. Beleza? O alimento chega, ele dá uma inchada. O alimento saiu de lá, ele esvazia. Se você come ingerindo líquidos, o seu estômago dilata muito. Ah, tio, e qual que é o problema disso? O problema é que o seu corpo ele é condicionado a uma certa dilatação do estômago. A gente chama isso de educação alimentar. Né? Além da variedade de alimentos, da qualidade nutricional dos alimentos, a quantidade que você come também faz parte da sua saúde alimentar, da sua educação alimentar. Se você comer ingerindo líquidos, o estômago dilata muito. O que isso provoca no seu organismo? Uma necessidade maior de alimentos da próxima vez, porque seu estômago vai querer sempre dilatar até certo ponto. Você vai condicioná-lo a dilatar muito, você vai precisar de muito alimento para encher o seu estômago. Tá? Isso faz você ter um maior apetite, mais fome durante o dia, condiciona você a comer errado, a comer em excesso. Então não é legal que você fique comendo e ingerindo líquidos. O certo é
esperar uns 30, 40 minutos para depois ingerir. Eu sei que isso é muito difícil. Nós brasileiros somos acostumados, né, a comer bebendo suco, a comer bebendo refrigerante. Cara, mas não é legal, tá? Não faz bem pro seu estômago, não faz bem para sua educação alimentar, beleza? Os nutricionistas, os médicos geralmente pedem de 30 a 40 minutos para você fazer ingestão de líquido, certo? Além disso, dá para engolir de cabeça para baixo? Não dá para engolir de cabeça para baixo? Olha, esse lance de não dá para engolir de cabeça para baixo é um mito, tá? Você não vai tentar, pelo amor de Deus, você não vai tentar fazer isso em casa. Mas é um mito. Lembra que o alimento não desce por gravidade. Ele desce por peristaltismo. Então dá sim para engolir de cabeça para baixo. Você só não vai tentar, que a chance de você engasgar é muito grande. Ah, mas que dá. Ah, Igor, mas eu quero tanto tentar. Então tenta com água, ok? Mas não vai tentar com alimento não, senão você engasga aí, né? E depois a culpa é minha, ok? Por último, hipertensos devem evitar bicarbonato de sódio. Verdadeiro, tá? Tio Will, por que os hipertensos devem evitar bicarbonato de sódio? Já foi até questão de prova, tá? O hipertenso, ele tem pressão alta, joia? O bicarbonato de sódio, ele é utilizado para azia, queimação, desconforto estomacal. Então a galera mistura ele à água, né? Não ganho nada com isso, então vou divulgar algumas marcas aqui. Sonrisal, Estomazil, tá? Você mistura ali a água, espera ele efervescer, toma, ele alivia, né? Aquela azia, aquela queimação, aquele mal-estar. O bicarbonato de sódio, quando entra em contato com o ácido clorídrico, ocorre uma reação formando cloreto de sódio, ou sal de cozinha. Tá? Para hipertensos, a gente sabe que o sal é um perigo, que faz a pressão subir ainda mais. Então, hipertensos devem evitar bicarbonato de sódio, tá? Para que a pressão não fique ainda mais alta devido à reação que vai acontecer entre o bicarbonato e o ácido clorídrico, formando cloreto de sódio. Show? Com isso, a gente chega ao final da nossa primeira aula sobre o sistema digestório. Espero que você tenha gostado, curtido. Já vai direto aí para a aula 2. Um grande beijo, te espero na segunda aula.